Fala aí, galera, fala aí, amigo, fala aí, internauta. Chegou o sabadão, glória a Deus, aleluia, amém. É aquele sabadão, aquele sábado onde a gente vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus, vamos falar de alguns profetas, até mesmo o empregado. Aquele empregado que foi acusado, claro, a consequência. O que ele fez? O sofrimento chegou até ele. Porque ele não buscava? Porque simplesmente ele vigiou. Conhecemos muita passagem na Bíblia onde muitos pregadores, profetas, aonde eles estiveram, acontecia a bênção naquele lugar. Poderia ser a pior pessoa, mas mesmo assim Deus o abençoava. Porque ali encontrava pregadores da palavra de Deus. Ali encontrava profetas que levaram o evangelho. Então, é muito importante que a gente esteja conectado com a Bíblia, conectado com a palavra de Deus, conectado todos os dias. Porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. E hoje estou aqui para ser mais uma vez um mensageiro da palavra de Deus, aonde vamos trazer uma mensagem. Aquela mensagem para nós vigiarmos, principalmente para não cometer coisas erradas. É o mundo de hoje que comete todos os dias e muitas vezes muitos passam a mão na cabeça. Não podemos passar a mão na cabeça e também não podemos cometer, porque somos servos de Deus, somos cristãos e vivemos esse evangelho. O evangelho maravilhoso, o evangelho perfeito, o evangelho e a palavra de Deus. É muito interessante porque hoje tem palavra para a sua vida, palavra profética, onde Deus ele fala os nossos corações. É interessante porque hoje aqui eu vou trazer uma mensagem bem topzera da galáxia. Acompanhe esse vídeo desde o começo até o final. Estamos junto essa. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos ativar. E agora estamos no Ativex. É muito importante que a gente esteja completamente ativado. O Ativex, ele é importante porque a gente fica firme e fica feliz. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela penetra em nossos corações. E a gente somos restaurados, somos reajustados e somos libertos da raiz do mal. Aquela doença que Deus te cura através do extraordinário, e quando ele manifesta o seu poder, você é curado. É muito importante essa mensagem da palavra de Deus, porque Deus está em todo lugar. Não importa aonde que você for, aonde que você vá, Deus sempre vai estar com você. Se você der autoridade, ele te cura. Se ele der autoridade, ele te liberta. Se você der autoridade, ele faz você um instrumento onde você pode levar o evangelho para as pessoas e para as pessoas aprender da palavra de Deus. Então vamos começar nesse sabadão maravilhoso, ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, da palavra de Jesus, porque aqui é a Bíblia Sagrada, é a espada do cristão. Não importa o dia que você fala de Deus, que você fala de Jesus, não importa o dia, o importante é que você fale. Hoje é sabadão aqui no Japão, hoje é dia 26 do mês 8 de 2023. Vamos começar esse vídeo topzera da galáxia e essa tarde de sábado espetacular e sensacional. Então aqui hoje vamos estar falando de dois homens, um que vivia o evangelho de Deus, vivia de qualquer jeito, e outro que era o empregado. Ontem mesmo na live anterior falamos de Eliseu, que tinha o empregado, que era chamado de Geazi, ou é Geazi, é um desses dois nomes. Então, Geazi fez algo que não devia ter feito. Como Eliseu, ele não quis receber o presente dado por Naamã, então Geazi, ele cresceu os olhos. Ele achava aquilo um desperdício. Se Deus curou, você acha que Deus, ele quer o seu presente? Depende. Se for por amor, é espontâneo. Se for por amor,
Não precisa dar nada. Tem pessoas que recebem o presente. Não é errado. Não é pecado. Tem gente que considera assim. Já que você me curou, então toma um presente. Então ali o rei enviou presentes para outro rei. E o outro rei não conseguiu curar Naamã. Porque ele era um rei. Então esse rei se sentiu ofendido. Porque ele não era Deus. Poderia começar uma briga, poderia começar uma guerra, poderia começar uma discussão ali entre dois reis. O rei de Naamã e o outro rei. Onde que o rei não poderia curar. Então Geazi mencionou uma menina. Aliás, a menina, a empregada de Naamã, né? Tinha de costume de falar de um profeta. E esse profeta era Eliseu. Então aconteceu que eles tiveram uma... Como se diz essa palavra? Foi ao encontro de um rei que não poderia fazer nada. Mas na verdade quem iria curar era Eliseu. Então, nesse vídeo, nessa live, vamos falar de Geazi e vamos falar de Judas. Porque são duas pessoas que cometeram algo que não poderia cometer. Não poderia, mas eles cometeram porque eles não vigiaram. Eu não sei se Geazi era cristão, se era evangélico, eu não sei. Mas era o empregado de Eliseu. Não é porque você é empregado, porque você é cristão. Não tem nada a ver. Eles estão ali para trabalho, é o ganha-pão, é uma ajuda voluntária. Então, era mais ou menos assim. Então, Geazi era empregado de Eliseu. E já Judas Iscariote era um discípulo de Jesus. Olha como que são duas pessoas diferentes. Um empregado e um discípulo. Mas eles cometeram uma coisa que não é legal. Geazi mentiu, falando que Eliseu queria o ouro, a prata e as roupas. Não era isso não, aquela roupa fina que valia muito dinheiro. E já Judas Iscariote, ele gostava de roubar. Ele era amante do dinheiro. Mas isso teve uma consequência e uma sequência no final ruim. Um se matou e o outro pegou uma doença. Ele adquiriu uma doença que estava em Naamã, que era um soldado que foi curado por Eliseu. Em nome de Deus. Claro, Deus sempre habitou na vida de Eliseu. Eliseu mesmo naquela parte da mulher que tinha perdido seu marido, ele praticamente o abençoou, multiplicou o azeite em nome de Deus. Ali foi multiplicado, pagou as suas contas, e os filhos não iam mais ser vendidos, né? Porque os homens queriam, os agiotas, aqueles que queriam o filho em troca da dívida, não precisou mais dar o filho. Então ela pagou praticamente aquela dívida, ainda sobrou dinheiro, ainda rendeu para o bolso dela. Isso é maravilhoso. Então aqui, Geazi, primeiro vamos falar de Geazi. Geazi, ele cresceu os olhos. Geazi ficou com o olho daquele tamanho. Se você conhecer os 10 mandamentos da palavra de Deus, ali você vai ver, você vai compreender, você vai entender a mensagem da palavra de Deus. Porque ali fala dos 10 mandamentos. Não cobiçar as coisas do próximo. Não cobiçar aquilo que não é seu. Não desejar aquilo que é dos outros. Então, se Geazi soubesse essa parte desse mandamento, talvez não teria feito o que ele fez. Pegado o ouro, pegado a prata, pegado as roupas finas. Não teria pegado. Além dele ter pegado, ainda usou o nome do Eliseu, nome de profetas, para pegar as coisas e esconder na casa dele. Queria tirar de aproveito. Não poderia ter feito. Então, isso tem uma sequência e uma consequência triste. Porque quem faz isso, a verdade, ela é esclarecida. A verdade, ela é mostrada. Quem é de Deus não faz essas coisas. Quem é de Jesus não comete isso. Quem é de Deus é honesto, é verdadeiro, é justo, é fiel e ama as coisas de Deus. Então Geazi praticamente sofreu algo, uma doença que estava em Naamã. Aquela mesma doença que saiu de Naamã, pegou em Geazi. Pegou por quê? Porque fez coisas erradas. Além de pegar essa doença, ainda comprometeu a tua família, a sua descendência. E a gente vamos estar lendo essa mensagem aqui, porque aqui, o 2 Reis, fala isso. Se você comete
coisas assim têm consequências tristes. Então, vamos estar lendo lá. Essa parte aqui é a parte que aconteceu com Geazi. Olha só. E Eliseu falou ainda, por mais que ele fez tudo isso escondido, Deus habitava ali com ele. Estava observando o que ele tinha feito. E Eliseu falou, você não estava sozinho ali, Geazi. O Espírito Santo estava ali. E nem precisou Eliseu estar ali para ver a verdade das coisas que tinha acontecido. E olha só, quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. Para vocês verem o pecado, o que faz com as pessoas. Agora vamos trazer essa mensagem para os dias de hoje. Quando acontece uma coisa dessa, uma pessoa fica decepcionada com a outra, porque usa o nome da pessoa em vão. A pessoa passa por como querer algo interesseiro, mas não é interesseiro. Então, trazendo para hoje essa mensagem, pessoas que fazem isso não ganham crédito. Pessoas que fazem isso perdem crédito com Deus e ainda perde crédito com amigo, com familiar, com aqueles que o confiam. A confiança, ela é fundamental. E quando você perde a confiança, dificilmente é difícil ganhar. Imagina você perdendo a confiança com o seu Deus. Confiança com Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Galera, essa passagem aqui é uma passagem tremenda, onde temos que vigiar. Não podemos cobiçar as coisas que é dos outros. Se é dos outros, não é seu. E se levar isso pro coração, você adoece, você fica triste. E aí você vai cometer o que Geazi cometeu. Então, a história de Geazi, a gente para por aqui. Agora vamos pular para a história de Judas Iscariote. Então lemos 2 Reis, do capítulo 5, do versículo 27. Lemos, portanto a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, e a sua pele estava branca como a neve. Então Geazi pegou uma doença porque ele fez coisas desnecessárias e desagradável que desagradou Eliseu e a Deus. Então aí estamos falando de uma doença, estamos falando de um homem que ele pega algo que ele não tinha. Ele estava tranquilo, estava sossegado, estava maravilhado, ele tinha uma vida feliz. Ele tinha, e pessoas que cometem esse mesmo ato que aconteceu com eles, com Geazi, acontecem as mesmas coisas, ou até mesmo pior. Por isso que é bom que a gente vigia as coisas. Quando tá muito fácil, toma cuidado. Para você não ser praticamente contestado, criticado e judiado. As coisas acontecem com a gente porque a gente não vigia. E se você não vigiar, você é mais um na fila, igual Geazi. Então a história de Geazi, a gente termina aqui. Vamos pular para a história de Judas. Porque a história de Geazi e a história de Judas, elas são meio parecidas, são meias iguais. São duas pessoas, são dois homens que decepcionam a Deus. Além de decepcionar a Deus, decepciona os seus mentores, os seus mestres. Um mestre era Eliseu, onde levava a palavra de Deus. E o outro mestre era Jesus, o Filho de Deus, onde Judas Iscariote o traiu, o vendeu, mas teve quase as mesmas consequências tristes. Então vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 27 do versículo, vamos lá? Mateus 27, vamos procurar aqui Mateus 27, que a gente vai se conectar com a palavra de Deus, que é importante. 27, aqui. A morte de Jesus. A morte de... Pera aí. A morte de Judas. Judas era mais um que decepcionou a Jesus. Judas é mais um que ficou de olho no dinheiro, na ganância. Para ele o dinheiro era tudo. Não importava quem estava do lado dele. Além de
fazer isso com o mestre, era um ladrão. Geazi não foi ladrão, mas decepcionou Eliseu por ter feito aquilo ali. Pegar as coisas, esconder na casa dele e ainda falar o nome de Eliseu e os profetas que estavam chegando. Não, que Eliseu autorizou, tá errado. E aqui Judas vai vender Jesus. Além de vender, depois ele sente um remorso e acaba se matando, suicidando-se. São 2 homens e 2 pessoas que decepciona a Deus. Olha só, quando Judas o traidor, Mateus 27, capítulo 27, versículo 3, quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando a morte a um homem inocente. O que matou aqui Judas foi que ele sentiu remorso. O remorso foi tanto porque Jesus era bom demais o tempo todo e ele era discípulo. Por mais que ele era discípulo, olha só, ele era um homem. Ele era de carne, ele tinha suas falhas. Todo homem tem as suas falhas. Todo homem comete travessuras. Tem aquelas travessuras grandes e travessuras pequenas, mas não deixam de ser travessuras. E aqui se fala de uma traição. Ele desonrou a Deus e desonrou o Filho de Deus. Geazi desonrou Eliseu e desonrou também a Deus. 2 desonras, 2 coisas erradas. Não ajuda a passar a mão na cabeça de Geazi, que foi menos que a de Judas, porque é as mesmas coisas. As coisas erradas estão aí para a gente ficar longe delas. Se somos filhos de Deus, se somos servos de Deus, se vivemos o Evangelho, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a sã doutrina, então a gente temos que estar longe de coisas erradas. Nem todo brasileiro comete coisas erradas. Tem brasileiros que são honestos. Somos mal vistos no mundo afora, por causa de alguns, ou por causa de muitos, e todos recebem o pato. Até mesmo os cristãos, quando cometem uma coisa errada, todos os cristãos pagam o pato. Então, realmente, é assim que funciona. É uma vida com semeadura, um acusando o outro, e o outro recebendo, até levando a consequência de uma coisa que não fez. Mas somos vistos maus, ruins, por causa de alguns. Porque comete o calote, que comete as coisas erradas, porque não paga as coisas dos outros, não paga as suas dívidas. Então as pessoas julgam nós como nós somos todos iguais. Mas a palavra de Deus, falamos nessa semana sobre o julgamento, quem vai julgar é Deus. Mas Jesus veio para nos salvar. Mas nessa passagem de Geazi, não tinha Jesus. Era Deus. Deus falava com Eliseu. E já na passagem de Judas Iscariote, que ele se matou, já tinha Jesus. Porque Jesus, ele era o seu mentor. Então, essa é uma mensagem que eu trago a vocês, da palavra de Deus. É uma mensagem verdadeira, é uma mensagem profética, é uma mensagem que nós temos que vigiar quando tudo está muito fácil. Quando alguém está ganhando uma coisa, alguém não quer, não receba no lugar de alguém. Não cobice aquilo que é dos outros, não é seu. Fique atento. Não seja um interesseiro. Aprenda com Jesus. Aprenda com Deus. Aprenda com esse evangelho. Fique com o que você tem. Porque Deus vai te abençoar. Deus vai te iluminar. E Deus vai te guardar. Então a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E fica atento às nossas próximas lives, os nossos próximos vídeos. Hoje é sábado aqui no Japão. É dia 26 do mês 8, né? De 2023, agosto. Vai para a igreja, porque ainda dá tempo. Congregue numa igreja perto da sua casa, onde é pregado a sã doutrina, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu poderia falar para vocês assim: vamos pregar na Assembleia de Deus J. Meage no Japão. Tem milhões, mas tem pessoas que gostam de ir em outras igrejas. Você pode ir. Você pode ir em qual igreja você quiser, uma perto da sua casa, mas falando da palavra de Deus, falando da Bíblia, falando da sã doutrina,
está maravilhoso. Não precisa nem ir muito longe, não. Aonde tem palavra de Deus, aonde tem sã doutrina, fale. Sinta-se feliz e aprenda com quem pode ensinar. Existem pastores, pregadores que traz as boas novas, porque Deus, Ele abençoa. Deus, Ele ajuda. Deus, Ele traz as palavras certas para a tua vida. Ele vai falar com você através de louvores, pregações, testemunhos. Alguma coisa Deus fala com o teu filho. Ele não deixa no vácuo do cavaco. Então, ótimo sabadão. Que Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana. Queria mandar um abraço também para minha sogra, para dona Dalva. Queria estar mandando um abraço também pro Luiz, pro meu sogro. Queria estar mandando também um abraço pro Noé. Queria estar mandando um abraço pra tataravó, a bisavó, a mãe da dona Dalva. Queria estar mandando também um salve para o José Marques, o meu primo. Um abraço também pro meu pai. Um abraço para minha mãe. Um abraço para todos os internautas que vão assistir esse vídeo, assistir essa live. E o momento, ele é TMJ. Que Deus abençoe vocês. Que Deus esteja com vocês hoje, para sempre. Amém. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Fui, galera. Abraço geral.